Dizem que quanto mais proibido um lugar é, maior é a curiosidade que ele desperta. E o mais assustador é saber que, espalhados pelo mundo, existem locais reais onde ninguém pode entrar. Alguns escondem segredos militares, outros riscos mortais. E há aqueles que simplesmente nunca deveriam ser visitados. No vídeo de hoje, você vai conhecer lugares proibidos que existem de verdade. E conforme essa lista avança, as razões para essas proibições ficam cada vez mais perturbadoras. Então já se prepara, porque alguns desses lugares estão mais perto do que você imagina. Começando pelo mais famoso de todos, a Área 51, nos Estados Unidos. Provavelmente o lugar proibido mais conhecido do planeta. Localizada no meio do deserto de Nevada, a Área 51 é uma base militar altamente secreta da Força Aérea Americana. Oficialmente, o governo afirma que ela é usada para testes de aeronaves experimentais e sistemas de armas avançados. Mas o silêncio absoluto e o mistério que cercam essa base alimentam teorias da conspiração há décadas, muitas delas ligadas a OVNIs e tecnologia alienígena. Qualquer pessoa que tente se aproximar demais da fronteira da base é recebida por guardas armados, vigilância constante e a ameaça real de prisão. Drones que voam sobre a área são rapidamente derrubados, e até mesmo as imagens de satélite disponíveis publicamente são limitadas e de baixa resolução. O que realmente acontece lá dentro? Testes de aviões secretos como o F-117 Nighthawk e o B-2 Spirit aconteceram lá. Mas o que mais eles escondem? O mistério é tão grande que atrai turistas e curiosos de todo o mundo que vão até a cidadezinha de Rachel, a auto-intitulada Capital Mundial dos OVNIs, só para tentar sentir um pouco da energia do lugar. Mas entrar? Impossível. Talvez esse seja exatamente o motivo dela ser tão protegida. O desconhecido é o que a torna tão fascinante. Agora, vamos para um lugar onde a proibição não é sobre segredos militares, mas sobre a preservação de uma cultura intocada. A Ilha Sentinela do Norte, na Índia. Localizada no Oceano Índico, essa pequena ilha é um dos lugares mais inacessíveis e perigosos do mundo. Ela é o lar dos Sentineleses, uma tribo indígena que vive em isolamento voluntário e rejeita violentamente qualquer tipo de contato com o mundo exterior. Eles são considerados um dos últimos povos isolados do planeta, vivendo como seus ancestrais viviam há milhares de anos. O governo indiano proibiu completamente a aproximação da ilha em um raio de 5 quilômetros. A lei existe tanto para proteger os próprios sentineleses de doenças do nosso mundo, para as quais eles não têm imunidade, quanto para proteger qualquer visitante curioso de um ataque fatal. A história registra vários incidentes trágicos. Pescadores que se aproximaram demais foram mortos, assim como um missionário americano em 2018 que tentou fazer contato. Para os sentineleses, qualquer estranho é uma ameaça, e eles se defendem com arcos e flechas. É um dos raros lugares na Terra onde o tempo simplesmente parou. Um mundo à parte que se recusa a fazer parte do nosso. E que tal um lugar projetado para o fim do mundo? Estou falando do Cofre Global de Sementes, na Noruega. Escondido dentro de uma montanha em um arquipélago remoto no Ártico, chamado Svalbard. Este lugar parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica pós-apocalíptica. O cofre é uma espécie de arca de Noé para a agricultura mundial. Ele guarda milhões de amostras de sementes de quase todos os países do mundo, armazenadas em condições ideais para resistir a desastres naturais, guerras ou qualquer catástrofe global. A ideia é simples e assustadora ao mesmo tempo. Se algo der muito, muito errado com a humanidade, se uma praga ou um desastre nuclear acabar com as plantações, esse cofre pode ser a chave para recomeçar a vida no planeta. O acesso é extremamente restrito. Pouquíssimas pessoas no mundo têm as chaves e a permissão para entrar. Ele foi projetado para ser a prova de tudo, desde terremotos até o derretimento do permafrost que o cerca. O que exatamente está lá dentro, além das sementes, e quem pode acessá-las em caso de emergência global, é um segredo bem guardado. É a nossa apólice de seguro definitiva. E se eu te dissesse que um dos lugares mais perigosos do mundo está aqui mesmo no Brasil? Conheça a Ilha da Queimada Grande, em São Paulo.
Popularmente conhecida como Ilha das Cobras, esse lugar é proibido por um motivo muito claro. Ela tem a maior concentração de serpentes venenosas por metro quadrado do mundo. A estrela do lugar é a temida jararaca ilhoa, uma espécie endêmica da ilha, cujo veneno é até 5 vezes mais potente que o de suas primas do continente. Estima-se que exista pelo menos uma cobra a cada metro quadrado em certas áreas. Mas por razões nem sempre óbvias foi assim. de segurança, Há mais o governo de 100 brasileiro, anos atrás, através do Instituto pessoas Chico viviam Mendes, nessa ilha, proibiu famílias completamente as mesmo, visitas ao inclusive local. uma dessas, se Apenas você for pesquisadores picado, e a sua cientistas sentença de devidamente morte tá autorizados decretada podem e desembarcar você na vai ilha, morrer e em mesmo assim, 2 com horas, extremo cuidado, sendo que essas usando 2 roupas de últimas horas proteção vida, e sempre acompanhados por um provavelmente médico. vão ser as suas pílulas. As Não histórias ajudavam sobre a ilha nada. são assustadoras, Centenas de incluindo cobras eram lendas sobre um mortas, faroleiro mas e sua sempre família chegavam que mais. teriam sido E mortos pelas praticamente cobras. todas as causas. É um lugar onde a natureza mostra sua A força de ilha forma mais implacável. perigosa. Um passo em falso pode literalmente ser o último. Saindo da natureza e indo para os segredos da história, chegamos ao Arquivo Secreto do Vaticano. Embora o nome oficial tenha sido alterado recentemente para Arquivo Apostólico do Vaticano, o conteúdo continua altamente restrito e envolto em mistério. Localizado dentro da cidade do Vaticano, este arquivo guarda documentos, cartas e registros que abrangem séculos de história da Igreja Católica e do mundo. São mais de 85 quilômetros de prateleiras contendo informações que remontam ao século VIII. Apenas estudiosos e pesquisadores qualificados podem solicitar acesso e, mesmo assim, ele é limitado. Eles precisam saber exatamente qual documento querem ver e não podem simplesmente passear pelas prateleiras. Teorias da conspiração dizem que ali estão guardados segredos capazes de mudar a forma como vemos a história da humanidade, como provas sobre a vida de Jesus, previsões do futuro ou informações sobre contato com extraterrestres. Se é verdade ou não, provavelmente nunca saberemos. O que quer que esteja lá permanece trancado a 7 chaves, alimentando a imaginação de todos nós. Agora, vamos para baixo da terra, para um mistério russo. O metrô secreto de Moscou, também conhecido como Metro 2. Abaixo da agitada cidade de Moscou, dizem que existe um sistema de túneis secretos que não aparece em nenhum mapa oficial. Segundo relatos, o Metro 2 foi construído durante a era de Stalin e conecta bases militares, bunkers subterrâneos e prédios estratégicos do governo russo, como o Kremlin. Seria uma rota de evacuação para a elite do país em caso de um ataque nuclear durante a Guerra Fria. O governo russo nunca confirmou oficialmente a existência do Metro 2, e seu acesso é, obviamente, proibido. Mas ex-funcionários do governo e exploradores urbanos que afirmam ter encontrado entradas para o sistema garantem que ele existe e que continua ativo até hoje, mantido em segredo pela FSB, a agência de segurança russa. A ideia de uma cidade subterrânea secreta sob uma das maiores capitais do mundo é fascinante e assustadora. Um legado silencioso da paranoia da Guerra Fria. De um segredo subterrâneo para uma cicatriz visível na superfície da Terra. A zona de exclusão de Chernobyl, na Ucrânia. Após o desastre nuclear de 1986, uma área de 30 quilômetros ao redor da usina foi evacuada e se tornou uma das regiões mais contaminadas do planeta. Embora hoje em dia algumas visitas guiadas e controladas sejam permitidas em áreas específicas, grande parte da zona permanece totalmente proibida ao público. A cidade fantasma de Pripyat é o exemplo mais famoso, um lugar congelado no tempo soviético. A radiação ainda está presente em níveis perigosos. Há locais, como o porão do hospital ou a famosa Floresta Vermelha, onde a exposição por poucos minutos já é considerada perigosa para a saúde. A zona de exclusão é um lembrete silencioso e sombrio do poder destrutivo da tecnologia quando sai do controle. A natureza está lentamente retomando o lugar, com animais selvagens vagando pelas ruas vazias, mas a ameaça invisível da radiação permanecerá por milhares de anos. Da Ucrânia para o regime mais fechado do mundo, a Coreia do Norte, e para um de seus maiores mistérios, a Sala 39. Oficialmente, quase nada se sabe sobre esse lugar, ou melhor,
sobre essa organização. A Sala 39 é apontada por agências de inteligência e desertores como uma organização secreta ligada diretamente à liderança norte-coreana. Sua função? Gerenciar um fundo secreto para o líder do país. Relatos indicam que a Sala 39 está envolvida em operações ilegais em escala global para financiar o regime, incluindo falsificação de dinheiro, produção e tráfico de drogas e venda de armas. É uma das entidades mais secretas dentro do país mais secreto do mundo. Nenhum estrangeiro jamais teve acesso comprovado ao local ou às suas operações, e sua localização exata é desconhecida, embora se acredite que esteja dentro de um prédio do partido em Pyongyang. É um dos maiores mistérios políticos e financeiros da atualidade. Voltando para a Europa, temos um lugar com uma história macabra, a Ilha de Poveglia, na Itália. Localizada na Lagoa de Veneza, essa pequena ilha tem um passado sombrio. Durante a Idade Média, foi usada para isolar milhares de vítimas da peste negra, que eram levadas para lá para morrer e serem queimadas. Séculos depois, no início do século XX, foi construído um hospital psiquiátrico na ilha. Lendas dizem que um médico realizava experimentos cruéis em seus pacientes antes de enlouquecer e se jogar da torre do hospital. Hoje a ilha é completamente abandonada e fechada ao público. O governo italiano proíbe visitas e os próprios moradores da região evitam o lugar, chamando-o de a Ilha dos Fantasmas. Pescadores relatam que suas redes às vezes trazem ossos humanos. E há quem jure ouvir sons estranhos, gritos e lamentos vindos da ilha durante a noite. Lenda ou não, a energia pesada e a história trágica de Poveglia fazem com que ninguém queira arriscar uma visita. E para fechar nossa lista, um dos cofres mais seguros e protegidos do planeta, o Depósito de Ouro de Fort Knox, nos Estados Unidos. Localizado no estado do Kentucky, este edifício é sinônimo de segurança impenetrável. Ele guarda uma grande parte das reservas de ouro dos Estados Unidos, além de outros tesouros nacionais. O acesso é tão restrito que nem mesmo a maioria dos presidentes americanos entrou no cofre principal. A segurança inclui paredes de granito, uma porta de 22 toneladas e uma guarnição militar inteira dedicada a protegê-lo. O que se sabe é que grandes reservas de ouro estão armazenadas ali. O que ninguém sabe ao certo é quanto. A última auditoria completa e aberta ao público foi há décadas, o que alimenta todo tipo de teoria. Será que o ouro ainda está todo lá? O que mais está guardado naquele cofre? A resposta para essas perguntas é um dos segredos de Estado mais bem guardados. E talvez isso nunca seja revelado. E aí, qual desses lugares você teria coragem de visitar, mesmo sabendo que é proibido? Cada um deles guarda um mistério diferente, seja ele natural, histórico, militar ou até mesmo sobrenatural. Se você curte esse tipo de conteúdo cheio de mistério, curiosidades reais e fatos impressionantes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, e comente aqui embaixo qual desses lugares mais te assustou ou te deixou mais curioso. Ah, e não esquece, deixei alguns links importantes na descrição, com materiais e recomendações que podem te interessar sobre os temas que falamos hoje. Obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo, com mais mistérios para desvendar. Até lá!